Fala aí, bruxões, beleza? Chegou agora aqui no Caldeirão Furado, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar aqui nos comentários dos vídeos. Você também pode contribuir através do botão valeu e o seu comentário ficar em destaque entre os demais. Falei rapidão pra trollar você que assiste no vezes 2 aí da velocidade. Entre setembro e outubro de 1977, nas proximidades de Alderley St. Catpole, uma pequena cidade em Devon, na Inglaterra, Amos Diggory e sua esposa comemoravam com alegria a chegada de seu único filho, Cedrico. Muito amado pelos pais e motivo de orgulho para a família, a cada nova habilidade que Cedrico demonstrava, seu pai Amos se enchia ainda mais de satisfação, tendo cada vez mais certeza de que o filho teria um futuro brilhante pela frente. Em 1989, Cedrico foi com seus pais ao Beco Diagonal para comprar seus materiais para o ano letivo de Hogwarts que começaria. Na loja Olivaras, ele foi escolhido por uma varinha feita de freixo com um núcleo de pelo de unicórnio que media 31,12 centímetros e era razoavelmente flexível. Cedrico era muito cuidadoso com suas coisas e ele mantinha a sua varinha sempre polida, dando um brilho diferenciado para ela que não se via nas outras varinhas de bruxos da sua mesma idade, que não ligavam tanto para isso. Em 1º de setembro de 1989, Cedrico Diggory iniciou sua vida escolar em Hogwarts. Ele foi selecionado para Lufa-Lufa, assim como a maioria de seus ancestrais. Inclusive, no salão comunal da Lufa-Lufa, existe um retrato de Eldritch Diggory, um ancestral de Cedrico que foi ministro da magia. Em Hogwarts, não demorou para o Cedrico se tornar assunto e estar sempre rodeado de colegas. Afinal, ele era bonitão, talentoso e muito gentil. Em algum momento de sua trajetória escolar, Cedrico se tornou apanhador do time de quadribol da Lufa-Lufa, onde se mostrou muito talentoso. Em 1993, em seu 5º ano, foi nomeado monitor da casa e também capitão do time de quadribol, o que fez seu pai Amos se encher de orgulho. Em 7 de novembro daquele ano, a Lufa-Lufa jogou contra a Grifinória, um jogo que inicialmente seria contra a Sonserina, mas eles acabaram se esquivando usando a contusão de Draco como justificativa para, na realidade, não jogar sob chuva intensa. Durante a partida, Cedrico e Harry disputavam o pomo de ouro. Determinado, Cedrico cortava a chuva e o vento com sua vassoura, sem perceber que centenas de dementadores voavam embaixo dele e de Harry. Foi só depois que ele capturou o pomo que percebeu que o Harry havia caído da vassoura e tenta cancelar a partida e anular a sua captura, o que não foi possível, porque todos declaravam que havia sido uma vitória justa. Mas para Cedrico não foi, já que seu adversário foi impedido de continuar na partida por fatores completamente externos. Ele não comemorou ou se vangloriou disso. Ainda assim, Cedrico havia sido o primeiro a derrotar Harry Potter desde que ele havia entrado no time de quadribol da Grifinória. No Natal daquele ano, Cedrico foi até o Harry para elogiar a vassoura Firebolt que ele havia ganhado, sempre se mostrando muito gentil. No verão de 1994, Cedrico foi com seu pai, Amos Diggory, encontrar os Weasley, Hermione e Harry Potter para a Copa Mundial de Quadribol. Amos Diggory, ao ser apresentado a Harry Potter, se gabou do fato de seu filho tê-lo vencido no ano letivo anterior, e Cedrico, sem graça, lembra ao pai que havia contado que Harry tinha caído da vassoura, havia sido um acidente, mas o pai de Cedrico insiste dizendo que ele não tinha caído da vassoura, que aquilo era uma história para se contar aos netos, que ele havia derrotado Harry Potter. Na abertura do ano letivo de 1964, quando Cedrico estava em seu 6º ano, Dumbledore anuncia que Hogwarts sediaria o lendário Torneio Tribruxo, uma competição entre as 3 maiores escolas de magia da Europa que acontecia há séculos. Devido ao alto índice de mortalidade nas edições anteriores do torneio, algumas regras foram modificadas, alteradas para que a competição ficasse mais segura. Uma dessas regras é que menores de idade não podiam participar. Os interessados em participar da competição deveriam submeter seu nome no Cálice de Fogo até a tarde de 31 de outubro, antes de acontecer a cerimônia de seleção, a cerimônia de escolha do cálice. Cedrico não demorou para inscrever seu nome, e no dia da seleção dos campeões, em 31 de outubro, o cálice cuspiu com uma língua de fogo os nomes de Fleur Delacour, representando Beauxbaton, Victor Krum, representando Durmstrang, e Cedrico Diggory, representando Hogwarts. Com aplausos estrondosos, Cedrico se levantou e foi encaminhado até a sala que ficava ao lado do grande salão para aguardar instruções.
Parado em frente à lareira, com os braços para trás e afastado dos demais, ele se surpreendeu quando Harry Potter entrou na sala. Fleur, inclusive, achou que Harry teria ido dar algum recado a eles. Quando foi confirmado que Harry era o quarto campeão tribruxo, Madame Maxime e Karkaroff não ficaram satisfeitos, afinal, Hogwarts teria 2 campeões e, portanto, mais chances de vencer. Cedrico não julgou Harry em nenhum momento, enquanto os outros naquela sala faziam isso, mas ao saírem ele puxou assunto com Harry, perguntando como ele havia feito para enganar o cálice e colocar o seu nome. Harry alegou que não havia feito aquilo, e Cedrico, mesmo desconfiado e sem ter acreditado, foi gentil e não insistiu no assunto. Nas semanas que seguiram a escolha dos campeões, Cedrico Diggory recebeu o apoio massivo da escola. Até os Sonserinos viram isso como uma oportunidade de humilhar Harry Potter, usando botões ofensivos que diziam Potter fede e apoie Cedrico, o verdadeiro campeão de Hogwarts. Cedrico, no entanto, não achou a mínima graça e não gostava que seus amigos usassem esses botões. Inclusive pediu para que eles parassem de usar. Alguns dias antes da primeira tarefa do torneio tribruxo, Cedrico e os outros campeões passaram por uma cerimônia de pesagem de varinhas, onde um artesão de varinhas, nesse caso Garrick Ollivander, faz uma vistoria nas varinhas dos campeões para ver se elas estão completamente adequadas para serem usadas nas tarefas. Garrick elogia o cuidado e manutenção que Cedrico tinha com sua varinha, e naquele mesmo dia os campeões foram fazer fotos para o Profeta Diário. No artigo que saiu no jornal, Rita Skeeter praticamente ignorou a participação de Cedrico no torneio, o que deixou o pai dele ainda mais aborrecido, porque o filho havia sido escolhido para o torneio. Aí depois chega o Harry, tirando um pouco do holofote de cima do filho dele. Então esse artigo sequer menciona Cedrico, ele fica muito bravo. Pouco antes da primeira tarefa, Cedrico caminhava com um grupo de amigos do 6º ano em direção à aula de feitiços, quando, de repente, sua mochila se rasgou. Ele pediu para que os amigos seguissem em frente e avisassem o Flitwick que ele iria atrasar alguns minutinhos, mas logo estaria na sala. Enquanto recolhia seus materiais, Harry Potter apareceu para ajudá-lo e deu a ele a informação de que a primeira tarefa seria com dragões, que cada um deles teria que enfrentar um e pegar alguma coisa. Cedrico fica meio desconfiado, pergunta por que o Harry estava fazendo aquilo e ele explica que todos os outros já sabiam, então era justo que ele também soubesse, assim todos ficariam em pé de igualdade. No dia 24 de novembro, aconteceu então a primeira tarefa. Os campeões foram direcionados para uma tenda onde aguardavam instruções e onde aconteceu o sorteio de quais dragões eles enfrentariam e a ordem que isso aconteceria. Cedrico Diggory foi sorteado com o dragão Focinho Curto Sueco e o número 1, ou seja, ele seria o primeiro a enfrentar o dragão. Diante do dragão, Cedrico usou um método avançado de transfiguração, transformando uma pedra em um cachorro labrador para distrair a criatura e desviar sua atenção do ovo de ouro, que era o que precisava ser recuperado pelos campeões. Cedrico consegue pegar o ovo, mas o dragão acaba perdendo o interesse naquele labrador transfigurado e volta sua atenção ao campeão, disparando uma labareda de fogo que atingiu a lateral do seu rosto. A tarefa foi encerrada quando Cedrico pegou o ovo, o dragão foi contido e imediatamente ele foi atendido pela Madame Pomfrey, que aplicou uma espécie de pasta laranja na queimadura para que ela fosse curada. Como todos os campeões, Cedrico precisava decifrar a pista dentro do ovo de ouro. Assim, ele poderia prosseguir para a segunda tarefa. Ele acabou recebendo a ajuda do falso Alastor Moody, que deu uma dica sobre o que fazer com o ovo. Então, Cedrico levou seu ovo de ouro para o banheiro dos monitores no 5º piso, onde mergulhou o objeto e ouviu a pista embaixo d'água. Ele demorou algum tempo para poder decifrá-la, mas finalmente entendeu que a segunda tarefa seria no Lago Negro, que teria a ver com os sereianos e que eles iriam pegar alguma coisa que ele valorizava muito. Como tradição do torneio tribruxo, no Natal aconteceu o baile de inverno. Cedrico Diggory foi par de Cho Chang, com quem ele tinha um certo romance. Harry ficou enfurecido, muito enciumado com isso, e fez com que ele pegasse um certo ranço do Cedrico. Na noite do baile, depois de quase acabar a festa, Cedrico chama Harry de canto para dar a ele uma dica sobre o que fazer com o ovo de ouro, já que ele queria retribuir o favor que Harry fez a ele contando sobre os dragões. O dia da segunda tarefa chegou, e Cedrico Diggory, com maestria, utilizou o feitiço Cabeça de Bolha para que pudesse respirar embaixo d'água. Ele foi o segundo a chegar até o vilarejo subaquático dos sereianos, onde encontrou Harry e alertou ele sobre o tempo, já que Harry estava preocupado com os outros reféns e parecia não estar avançando para sair dali. Cedrico voltou à superfície com Cho Chang, que era o que os sereianos tinham tomado dele, ultrapassando
1 minuto do tempo limite. Com isso, ele recebeu 47 pontos, ficando empatado com Harry em primeiro lugar no torneio. Antes da terceira tarefa, Cedrico Diggory acompanhou Ludo Bagman até o campo de quadribol para ver o labirinto que estava sendo cultivado ali. E ele ficou muito irritado com o fato de terem construído o labirinto justamente no campo de quadribol. Mas Ludo Bagman o tranquilizou, dizendo que o campo ia voltar ao normal depois que a tarefa acabasse. Então, no dia 24 de junho de 1995, onde aconteceria a terceira tarefa, Cedrico Diggory recebeu seus pais na escola, onde passou o dia com eles, almoçando, andando pela escola, e depois eles ficaram nas arquibancadas para poder assistir a finalização do torneio. Durante essa reunião dos familiares, onde Harry estava com a senhora Weasley e o Guy, o Amos Diggory tentou enfrentar o Harry ali, falando sobre os artigos que saíam na mídia, como se fosse culpa dele, e o Cedrico pediu para que o pai não fizesse isso porque não era culpa do Harry. Então Amos Diggory pede desculpa ao Harry, e Cedrico fica muito envergonhado por isso. Como Harry e Cedrico estavam empatados, eles foram os primeiros a entrar no labirinto. Logo, Cedrico encontrou um dos gigantescos explosivins de Hagrid, e ele escapou por pouco, quase sofrendo diversas queimaduras. Em algum momento dentro do labirinto, Cedrico Diggory foi atacado por Victor Krum, que estava sob a maldição Impérios, e o torturou com a maldição Cruciatus. Por sorte, Harry aparece e consegue atordoar Victor Krum, salvando Cedrico desse acontecimento. Apesar de neste momento seguirem um breve caminho juntos dentro do labirinto, Cedrico se separa do Harry novamente. Cedrico avista a taça Tribruxo e vai correndo em sua direção. Porém, do seu lado esquerdo surge uma acromântula que o ataca, e Harry estava vindo do outro lado também por ter visto a taça Tribruxo. Harry ajuda Cedrico mais uma vez, juntos eles atacam a acromântula e ele consegue escapar. Tendo sido salvo por Harry 2 vezes no labirinto, Cedrico insiste para que ele apanhasse a taça, porque ele devia vencer, porque ele parou para ajudá-lo. Só que o Harry também alegou que o Cedrico ajudou ele com a segunda tarefa, e o Cedrico falou que ele ajudou com os dragões, e eles ficaram nisso de um ajudou o outro. Então o Harry simplesmente fala: vamos pegar a taça juntos que a vitória vai ser de Hogwarts, e pra mim não importa, vai ser a vitória de Hogwarts, todo mundo vai ficar feliz. Cedrico concorda e junto eles pegam a taça, que infelizmente era uma chave de portal e levou eles para Little Hangleton, em um cemitério desconhecido. Cedrico fica surpreso ao ver que havia sido transportado, mas ainda se mantém em alerta, achando que aquilo fazia parte da tarefa. Ele não abaixa a varinha, e então de uma parte do cemitério surge Pedro Pettigrew segurando um corpo rudimentar do Voldemort. Harry se dobra por conta da dor na cicatriz, e Cedrico, sem entender o que estava acontecendo, pergunta quem era aquele. Voldemort apenas ordena que Rabicho matasse o outro. E assim, Cedrico Diggory é atingido pela maldição que Rabicho lança, morrendo na hora. Voldemort retorna através de um ritual utilizando o osso do pai, a carne do seu servo e o sangue de Harry. Durante os acontecimentos que se desenrolam no cemitério, Harry e Voldemort travam um duelo, onde suas varinhas ficam interligadas por conta do fenômeno Priori Incantatem, e com isso a varinha de Voldemort é forçada a regurgitar os últimos feitiços, mas ao contrário. Então as últimas pessoas que ele matou saíram da ponta de sua varinha como um eco de vida daquelas pessoas. Cedrico então pede para que Harry leve o seu corpo de volta para o seu pai, e junto com os outros ecos, os pais de Harry, Bertha Jorkins e Frank Bryce, atrapalham Voldemort para que o Harry pudesse pegar a taça e sair dali. Harry Potter, com o corpo de Cedrico, volta para Hogwarts, e quando todos percebem o que havia acontecido, começam a gritar em desespero pelo corpo do Lufano estirado no chão. O ministro da magia, Cornélio Fudge, tenta abafar, tirar o Cedrico dali para que ele fosse levado para a ala hospitalar, tirar o corpo dali porque tinha muita gente e isso chamaria muita atenção. Obviamente, os pais de Cedrico ficaram atormentados, em choque com aquela realidade. Eles tinham acompanhado o filho durante uma tarde gostosa e eles não faziam ideia de que aquele eram seus últimos momentos juntos. A mãe de Cedrico tentou se consolar, acreditando que o filho estava feliz quando morreu porque tinha vencido o torneio, e acreditava que aquilo ainda era parte da tarefa. Além disso, ela também estava aliviada por seu filho não ter sentido dor, morrido de forma instantânea. A morte de Cedrico foi profundamente sentida por toda a escola. Em 26 de junho, o banquete de despedida tornou-se em um memorial, em uma homenagem para ele.
E Dumbledore honrou sua memória dizendo o que de fato havia acontecido, mesmo o Ministério da Magia não querendo que isso fosse revelado. Dumbledore conta a todos que Cedrico havia sido assassinado por Lord Voldemort. Aos 17 anos, com toda a vida pela frente, Cedrico foi vítima da crueldade e frieza de Voldemort. Mas sua memória foi honrada e permaneceu viva naqueles que se mantiveram dispostos a lutar pela verdade e fazer com que o mundo visse que Voldemort havia retornado. E assim, de forma trágica, rápida e cruel, a vida desse jovem que tinha um futuro brilhante pela frente foi interrompida. Então é isso, meus bruxos, vamos ficando por aqui. A morte do Cedrico ela é muito forte pra mim, principalmente no filme, quando tem aquela cena do Amos Diggory chegando ali e vendo o filho morto, berrando desesperado. Eu como pai, depois que eu me tornei pai, aquela cena me pega muito mais. Então, assim, a morte do Cedrico é uma morte que me pega bastante, assim, sabe? A gente nem imaginava, pelo menos quando lia os livros, nem imaginava que ia ter mais tanta morte sofrida pela frente, né? Mas é uma morte que me pega bastante por isso. Era um menino muito jovem, com tudo pela frente ali, com um futuro brilhante, e tudo isso foi destruído, despedaçado. Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações. A gente se vê no próximo, e até lá. Mal feito feito.